Pessoal, no vídeo de hoje eu trago pra vocês esse aplicativo de jogo lançamento. E quando eu falo lançamento, família, é lançamento mesmo. Está fresquinho pra vocês poderem estar utilizando. E esse app é daqueles jogos que eu já estou trazendo aqui no canal pra vocês, que assim que a gente instala, a gente consegue estar fazendo nossa primeira retirada. É isso mesmo, instalou esse aplicativo, em menos de um minuto utilizando ele, você já faz a primeira retirada. E o melhor de tudo é que eles pagam na mesma hora, pessoal. Esses aplicativos são muito top mesmo. Agora eu vou estar vendo aqui mais embaixo nessa opção sobre este jogo. E esse aplicativo teve a última atualização, que é agora muito recente, no dia 15 de novembro de 2021. E ele também já conta com mais de 5 mil downloads. Então, pessoal, esse é mais novo aplicativo que a gente já está testando, para ver se ele realmente está pagando. E dentro desse app, a gente vai estar ganhando pontos e dinheiro simplesmente por estar jogando. Isso mesmo, a gente só pode estar fazendo isso e já vai estar podendo fazer retirada diretamente na nossa conta. E ainda nesse vídeo, eu vou estar fazendo uma retirada ao vivo junto com vocês dentro desse aplicativo e vou estar provando que esse app paga na mesma hora, pessoal. E aí, ficou curioso? Quer saber de como que esse novo aplicativo funciona? Então fica comigo até o final desse vídeo e vem conferir! Pessoal, só relembrando aqui, se você quer ganhar um salve no próximo vídeo, é super fácil. É só você estar vindo aqui nos comentários desse vídeo e estar comentando o seu nome, a cidade e estado aí de qual você está me assistindo, que os primeiros que comentarem, eu vou estar pegando e vou estar mandando salve pra você no próximo vídeo, beleza? Então já corre e deixa seu comentário. Pessoal, e antes de tudo, eu queria estar pedindo para todos vocês estarem deixando seu like aqui nesse vídeo. Então já chega com tudo, em geral, chega com tudo, metralhando o dedo no like. E vamos colocar uma meta aqui, pessoal, nesse vídeo de 500 likes. Bora? Eu confio em vocês, então bora lá, metralha o dedo no like e vamos que vamos. E se você também é novo por aqui e não for inscrito no nosso canal, meu parceiro, já corre, se inscreva e vem fazer parte da nossa família, porque todos os dias eu trago sites e aplicativos que podem estar te ajudando a ter uma renda extra no final do mês. E o nosso canal aqui também, pessoal, está rumo a 50 mil inscritos. Então bora, pessoal, bater essa marca? Será que a gente consegue bater essa marca até final do ano de 50 mil inscritos? Eu conto com vocês, família. Bom, dito isso, bora lá para dentro do aplicativo, que eu vou estar mostrando para vocês passo a passo de como que ele funciona. Então bora lá. Bom, pessoal, já aqui dentro do aplicativo, e essa aqui é a tela inicial dele, e como vocês já podem perceber, ele é igual aqueles outros jogos que eu já estou trazendo aqui no canal pra vocês. A parte da tela inicial, praticamente, é a mesma coisa. Vocês que já acompanham nosso canal, vai estar sabendo de cor de como que esses apps funcionam, mas eu sei também que tem pessoas que ainda não conhecem, pessoal, por isso que eu vou estar ensinando o básico de como que esse tipo de aplicativo funciona, beleza? Bom, vindo aqui mais embaixo, temos essa engrenagem, pessoal, que é a parte de configuração aqui dentro desse aplicativo. A primeira opção aqui é essa parte de som e vibração aqui dentro do aplicativo, e eu sempre deixo desativado, pessoal, aí também fica da sua preferência. Aqui mais embaixo tem um passo a passo que eles ensinam tudinho pra vocês de como que o app funciona. A segunda opção aqui mais embaixo é essa rodar, pessoal, que é uma roletinha, que você pode estar tanto ganhando poderes, que vocês vão estar usando lá dentro do jogo, e diamantes também, que são com esses diamantes, que vocês vão estar fazendo a retirada aqui dentro desse app. Agora eu vou estar voltando aqui para a tela inicial. A terceira opção aqui, pessoal, é essa classificação, que é a parte do ranking aqui dentro desse aplicativo, que é as pessoas que mais ganham pontos aqui dentro desse app. Como vocês podem ver, temos até o top 10. E por último aqui, pessoal, temos essa opção Min, que é esse rostinho sorrindo. Você pode estar clicando, que aqui é onde você pode estar mudando o seu avatar aqui dentro desse aplicativo. Como vocês podem ver, ó, tem várias opções, tanto na parte do feminino quanto na parte do masculino, pessoal. E você escolheu aí, é só você ter clicando em prosseguir e prontinho, o seu aplicativo já vai estar configurado do seu jeito e do seu gosto, beleza? Bom, pessoal, agora eu vou estar vindo aqui um pouco mais em cima, nessa opção de convidar. Você pode estar clicando, que aqui é onde você vai estar convidando as pessoas aqui para dentro desse aplicativo. Para poder estar copiando o seu link de convite, é só estar vindo aqui mais embaixo nessa opção de convidamos, clicou, copiou o seu link de convite, você já pode estar sendo compartilhando nas suas redes sociais. Ou se você preferir também nos nossos grupos do Facebook e nosso grupo do Telegram. O link desses dois grupos eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo para vocês. Então entram lá, porque os dois grupos já estão muito top. Aliás, meu grupo do Facebook já ultrapassou a marca de 20 mil pessoas e o do Telegram está alcançando a marca de 2 mil pessoas, pessoal. Então muito a pena você estar entrando para lá, você estar compartilhando seus códigos de referência e seus links também. Bom, já de volta aqui. Então agora, pessoal, bora lá para a principal forma de ganhar aqui nesse aplicativo, que é simplesmente estar jogando. Para isso, a gente vai estar clicando aqui nessa opção de toque, clicou, o joguinho vai estar iniciando aqui para vocês. Tudo certinho. E como que funciona, pessoal? Aqui mais em cima, ó, no meio da tela, tem esses bloquinhos aqui, ó, que vocês vão estar encaixando esses números que está aqui embaixo. E o objetivo é estar encaixando 3 números iguais para eles poderem estar subindo de nível, pessoal. Igual aqui, ó, tem o número 2, eu vou estar subindo ele aqui pro meio da tela. E aqui, como vocês podem ver, ó, apareceu um 2 e um 4. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar arrastando ele aqui para cima também, ó, deixa eu estar pegando. Aqui, como vocês podem ver, tem 2 juntos. Aqui, ó, apareceu o número 4, eu vou estar arrastando também. E de acordo com quem vai estar jogando, pessoal, dessa forma, vai estar aparecendo algumas opções que
que a gente vai estar coletando nossos diamantes. Então bora continuar jogando aqui, ó. Número 2 com o número 2, olha lá, como vocês podem ver, eu encaixei 3 números 2 e virou o número 4. E é assim que vocês vão estar fazendo, pessoal. Agora aqui, ó, como vocês podem ver, e no meio desse número 4 com esse número 2 tem um baúzinho. E é aí que a gente vai estar coletando nossos diamantes. Vou estar juntando aqui, ó, esse número 4 com o número 4. E que, como vocês podem ver aqui um pouco mais embaixo, já tem um baúzinho disponível para eu poder estar assistindo um anúncio e estar coletando meus diamantes. Vou estar clicando aqui, ó, para poder estar mostrando para vocês. Cliquei no baú, aqui, pessoal, apareceu. Agora eu vou estar clicando aqui em abrir. Logo em seguida vai estar aparecendo um anúncio, ó, igual apareceu aqui agora para mim. Aí é só você estar assistindo, que vocês vão estar coletando seus diamantes. Tudo certinho, pessoal. Vou estar assistindo aqui rapidão e já volto com vocês. E prontinho, pessoal, o anúncio já finalizado e os diamantes já subiu diretamente para a minha carteira. Aí vocês viram tanto que é fácil estar ganhando pontos e dinheiro aqui dentro desse app. É simplesmente estar pegando esses números aqui mais embaixo e estar arrastando eles aqui para cima, pessoal. Está juntando 3 números iguais, igual eu mostrei para vocês anteriormente. Igual aqui, ó, eu vou estar arrastando esse número 8 pro número 8. E aqui, como vocês podem ver, ó, 3 números iguais, arrastou, transformou no número 16. E é somente isso que vocês precisam estar fazendo aqui dentro desse aplicativo, pessoal. Muito simples e fácil, que é simplesmente estar puxando essas peças aqui para cima, puxou. Tem um baúzinho nela, o baúzinho vai estar descendo aqui para baixo, pro lado esquerdo. Vocês vão estar clicando nesse baú, assistir o anúncio, vocês vão estar coletando seus diamantes, tudo certinho. E ali mais em cima também, pessoal, tem 2 caixinhas de presente, como vocês podem ver, ó, do lado direito e do lado esquerdo. A opção do lado esquerdo já está disponível para mim, ó, vou estar clicando nela. Cliquei aqui, pessoal, para poder estar coletando seus diamantes. É só estar clicando aqui em abrir, clicou em abrir, já vai estar aparecendo um anúncio. E prontinho, pessoal, mais um anúncio finalizado. E os diamantes que eu acabei de ganhar, que subiu mais uma vez, diretamente para a minha carteira. Então aqui, pessoal, eu ensinei passo a passo para vocês de como que esse app funciona. E como vocês puderam ver, ele é muito simples mesmo, para você poder estar coletando seus diamantes e estar podendo fazer retirada rapidamente. É como eu falei para vocês, baixou esse aplicativo, pouco tempo utilizando ele, você já faz a primeira retirada. E o melhor de tudo é que eles pagam na mesma hora. Bom, então bora lá para essa opção de retirada, pessoal. Para isso, a gente vai estar vendo aqui mais embaixo na opção dessa carteira. Clicou, aqui já vai estar aparecendo para vocês todas as opções de retirada. Como você pode ver aqui, a primeira opção é de 0,05 centavos, que já vai estar disponível para a gente para saque. Tem essa outra opção aqui de 0,02, outra opção de 0,05, 25 centavos, 50 centavos, 2,50, 5 reais, 25, 50 reais, 125, 250 reais, 350 e o máximo de retirada que é de 500 reais. Mas não se iluda, pessoal, porque o máximo de retirada que eu já vi aqui dentro desses apps foi de 25 reais, beleza? Bom, então agora, como eu prometi pra vocês no início desse vídeo, eu vou estar fazendo uma retirada ao vivo junto com vocês aqui. Eu vou estar provando que esse app paga na mesma hora. Eu vou estar vendo aqui, vou estar selecionando a opção de 0,05 centavos. Agora eu vou estar vendo aqui mais embaixo nessa opção de coletar. E logo em seguida, pessoal, já vai estar aparecendo essa opção aqui pra vocês, que é onde vocês vão estar colocando seu e-mail da PagBank e vai estar podendo fazer sua retirada. E se você não tiver uma conta na PagBank criada, eu vou estar deixando o link da PagBank aqui na descrição desse vídeo pra vocês. Aí é só você estar acessando, pessoal, estar criando a sua conta e com o mesmo e-mail que vocês criaram a sua conta lá na PagBank, vocês vão estar vindo aqui, vai estar colocando seu e-mail, vai estar clicando em confirmar e esse aplicativo vai estar te pagando na mesma hora, pessoal. Isso mesmo, esse aplicativo tem um pagamento super rápido. Agora eu vou estar colocando meu e-mail, vou estar fazendo a retirada e já volto com vocês lá na minha conta da PagBank com essa prova de pagamento. Só um minuto. Bom, pessoal, já que na minha conta da PagBank e o aplicativo pagou na mesma hora, família. Aqui mais em cima está a prova de pagamento dele. Aqui do lado direito está o valor que eu retirei, como vocês puderam ver, que foi de 0,05 centavos às 16h50 da tarde, que é o horário que eu estou gravando esse vídeo pra vocês. Como vocês podem ver lá em cima, que foi no dia de hoje. Então é mais um aplicativo dessa empresa que está realmente pagando, pessoal. E todos os apps que eu já trouxe aqui pra vocês dessa mesma empresa, todos pagaram na mesma hora. Como vocês puderam ver, eu mostrei prova de pagamento de todos os aplicativos pra vocês. Se eu não me engano, eu já trouxe mais de 19 apps dessa mesma empresa aqui pra vocês, pessoal. E todos estão pagando da mesma forma. Então são apps que eu super indico pra vocês. Então o link desse app eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. Então acesse ali, fazem cadastro e vamos ganhar dinheiro. Bom, família, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram dessa prova de pagamento, desse aplicativo e desse vídeo, deixa o seu likezão maroto aí pra fortalecer. E se você também é novo por aqui, pessoal, ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, porque isso ajuda demais, fortalece demais o nosso canal. E ative o sininho de todas as notificações, pra vocês sempre serem os primeiros a serem notificados assim que a gente lançar vídeos novos aqui no canal, beleza? Bom, então assim, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Fui! E amanhã tem vídeo novo, hein? Fiquem ligados.